Olá, bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando aqui, né? Porque hoje é um dia muito importante para a história do Esporte Clube Bahia. O Bahia que se transformou em SAF nesse ano de 2023. Desde abril, não é isso? Que o Bahia passou a ser assinado lá da SAF. O Esporte Clube Bahia foi vendido ao Grupo City. E nesse primeiro ano, eles dizem ano zero, né? O Bahia chega a essa situação de última rodada do Campeonato Brasileiro, precisando vencer o seu último jogo e torcer contra adversários, porque não basta só o Bahia vencer o seu jogo. O Bahia tem que vencer o Atlético Mineiro hoje à noite e torcer para que o Vasco ou o Santos não vençam os seus jogos. Então essa é a situação do Bahia. O Bahia pode até empatar e permanecer na primeira divisão caso o Vasco perca o seu jogo, né, da equipe do Bragantino. Então são situações que acontecem para a partida de hoje. Mas além de tudo isso, dessa dificuldade inteira, né, tremenda, o Bahia vai pegar um adversário que não perde a 9 jogos dentro do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Mineiro, que vem hoje talvez com a melhor dupla de ataque, né? Paulinho e Hulk são os jogadores sensação aí do campeonato. Paulinho, o artilheiro do campeonato. Hulk marcou gols ou participou de gols em quase todos os jogos que participou desse Campeonato Brasileiro. É um time complicado de jogar, mas tem aquela coisa, o Atlético não perde a 9 jogos, são 7 vitórias e 2 empates, né? Mas o Bahia, por exemplo, o Bahia pegou o São Paulo, que não ganhou de ninguém fora de casa e perdeu, né? O Botafogo só venceu 3 jogos no segundo turno, um foi para o Bahia. Tem várias situações, né? América, que não vencia 15 jogos lá em Minas Gerais, o Bahia foi lá e perdeu. Então por que não pode ser o contrário hoje? E tem um detalhe, o Atlético Mineiro, desses 9 jogos, a última que ele tinha perdido foi para o Cruzeiro, que estava brigando pela zona de rebaixamento agora há pouco. E os outros 2 empates que teve, um foi para o América Mineiro, rebaixado, e o outro para o Corinthians, que fez a campanha também muito ruim. Então veja que o Atlético, ele não desenvolve um grande futebol contra times lá de trás, e sim contra times lá da frente, porque a tendência é que esses times ataquem mais eles, né? Diferente desses outros, que ele não teve um grande resultado nesses últimos 10 jogos, contando com o do Cruzeiro. Então isso pode ser uma vantagem para o time do Bahia no jogo de hoje à noite. Entendo que o técnico Rogério Ceni deve fazer voltar o Iago Felipe, porque o Bahia vai precisar marcar bem, porque o time do Atlético é um time que se mexe muito, se movimenta muito, investe muito posicionamento dentro de campo, principalmente do lado esquerdo, com aquela mudança ali, né, do Rubens, com o lateral esquerdo, com o Paulinho, com o Hulk, que se movimenta por ali também. Então o Bahia vai ter muita atenção, tem que ter muita atenção. Então eu acho que deve mudar a postura, eu acho que deve sair daquela situação de 3 zagueiros, deve voltar para a situação de 2 zagueiros, isso é que eu acho, né? Colocar ali 2 zagueiros, Rezende voltando para a cabeça de área hoje exclusivamente, porque é necessário ter o Rezende, Iago, Acevedo e o Tassiano, Cauli e Biel. Esse é o pensamento que eu tenho para que o Bahia não se precipite querendo resolver o jogo a qualquer momento, com pressa. Não é assim, o Bahia vai ter que marcar bem o Atlético Mineiro, deixar o Atlético atacar o Bahia, para o Bahia nos contra-ataques, como fez nas suas melhores jornadas nesse segundo turno, onde o Bahia teve os melhores resultados no segundo turno, onde jogou melhor, apesar de ter perdido do Grêmio, aquela goleada lá de 6-4 lá com o Goiás, a vitória de 5-1 contra o Corinthians. Foi assim que o Bahia jogou, esperar o adversário, quando o adversário se jogar para cima do campo do Bahia, o Bahia dá o troco nos contra-ataques. É o que eu penso para a partida de hoje. É um jogo difícil, é um jogo complicado, e aqui a gente pede, né, para o torcedor que está pensando em confusão, alguma coisa de protesto com violência, não vá para o estádio. Se não tire isso da cabeça, vá para o estádio torcer. É do futebol, deixe para fazer seu protesto depois, sabe? Com mais calma, com mais tranquilidade, pedindo a saída de muitos incompetentes que lá dentro do Bahia estão. E assim, minha gente, eu sinceramente, eu ainda acredito, porque eu já vi muita coisa dentro do futebol. O futebol tem o imponderável e as coisas acontecem. O Bahia está jogando dentro da Fonte Nova, quem sabe a estrela do Bahia volte a brilhar, né?
A gente sempre viu isso na história do Bahia, quando nos momentos decisivos a estrela brilhou. Quem sabe hoje não é o dia do Cauli, que ficou devendo nos últimos jogos aí. Quem sabe hoje não é o dia do Biel, o dia daquele jogador que não está bem, chegar lá na frente, fazer o gol, e o Bahia vai lá, ganha de 1-0 e permanece na primeira divisão, torcendo também contra o Vasco e contra a equipe do Santos, tá bom? Desejando sorte a todo mundo, sucesso, que o Bahia possa sair vitorioso e na primeira divisão hoje do estádio da Fonte Nova. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.